Mais um dia, que alegria! Hoje nós vamos fazer mais um episódio do Caro versus Barato, onde a gente prova um prato típico, 3 restaurantes com 3 diferentes preços. Nós vamos gravar em Viena, que é a capital da Áustria, e aqui na Áustria o prato típico é o Wiener Schnitzel. Para escolher os restaurantes, nós usamos um aplicativo de viagem e nele a gente consegue selecionar o melhor restaurante em cada faixa de preço: o barato, o médio e o caro. Como nós temos o arroz com feijão lá no Brasil, aqui na Áustria eles têm o Wiener Schnitzel. Como qualquer restaurante que você vai aqui na Áustria, você vai encontrar o Wiener Schnitzel. Todos os lugares sempre tem a plaquinha Wiener Schnitzel. Existem pessoas que comem Wiener Schnitzel a vida toda, todos os dias. Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Se a gente comer arroz com feijão no Brasil todos os dias e não enjoa, a pessoa pode comer o Wiener Schnitzel todos os dias e não enjoar. Vamos lá provar o primeiro prato? Vamos lá. Chegamos na cantina mais tradicional, a mais rústica. Foi muito difícil conseguir uma mesa só pra nós. Normal as pessoas chegarem e sentar várias pessoas na mesma mesa. Caberiam umas 10 pessoas nessa mesa. O Wiener Schnitzel é o prato mais típico aqui da Áustria. Eu diria que é um bife à milanesa e ele pode ser de peru, frango ou terneiro, que seria a vaca criança. Gente, tá um calor aqui. Não tem ar-condicionado. O mais interessante é que assim, os garçons também são bem rústicos. A gente chegou e pediu uma mesa só para uma pessoa. Eles falaram, aqui você precisa sentar junto. Você precisa se socializar. Você precisa socializar. Eu falei, ok. Bem, já que nós estamos na Áustria e está fazendo muito calor, Prost. Olha a brutalidade desse prato. Vale lembrar que isso é para uma pessoa. Sim, isso é uma porção de Wiener Schnitzel de peru para uma pessoa, acompanhado de Kartoffelsalat. O Kartoffelsalat é uma salada bem tradicional aqui, que é uma salada de batata cozida com um molho de mostarda, com mais alguma coisa que eu não consegui descobrir até hoje. E um pouquinho de limão, né, Mê? Posso botar limão, Mê? Pode. Bem crocante. Agora eu sei porque esse é o prato favorito da Mi na Áustria. É muito bom. Ele é muito parecido com uma milanesa. Provavelmente o que eles usam para empanar é um produto diferente. Ela é muito mais sequinha. Nossa, eu fiquei desesperado. ¿Por que o Wiener Schnitzel é especial aqui no restaurante este? Aquí tenemos en un día normal como 1000 comidas. Lo primero es una ración grande, segundo es un precio amable y además está bueno. Y la ensalada de papa es famosa aquí por el sabor. Muchas gracias. Vai ser a minha primeira vez comendo essa salada. Kartoffelsalat. Comendo essa salada. Eu vou direto na batata. Que é uma mostarda adocicada. Ele não gosta de comer mostarda. Se não falasse que tinha mostarda, eu não ia saber. Não me impressiona a decoração, nada. Esse restaurante mesmo é pra te vir e comer. Comer assim, com vontade. Assim, se você tem vontade de comer... A comida é boa, é barata e uma quantidade considerável. O que está mais difícil? Ficar nesse restaurante, nesse calor, ou você comer e acabar o prato? Que é tão grande, que faz tanto calor aqui, que é tipo uma sauna, né? A gente tá passando mal. Não dá pra gravar as pessoas das mesas ao lado, mas tá todo mundo sofrendo assim, olha, tá todo mundo assim, ó. Gente, mas vale a pena comer. Olha, a última vez que a gente passou tanto calor assim foi na sauna dos pelados, não foi? Sabe o que eu ia dizer? Pra que sauna se você pode vir no restaurante? Acho que eu nunca comi uma milanesa tão grande, apesar de pensar que no Brasil a gente sabia fazer coisas brutais. Mas eu nunca tinha comido um filé dentro de uma sauna. Esse foi a primeira vez. Literalmente dentro de uma sauna. Que o filé tava quase tão grande como os austríacos falam que a Áustria era. Diz que a Áustria era o maior império
da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Sabe quantos países faziam parte? Eu sei que eram 13, mas quais países eu não sei. Vai dar uma gugada aí. Dá uma olhadinha? Não. A Áustria, antes da Primeira Guerra Mundial, conhecida como Império Austro-Húngaro. E esse Império Austro-Húngaro era composto da Áustria e da monarquia húngara. Áustria, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina. E algumas regiões na Sérvia, Montenegro, algumas regiões da Itália, parte da Romênia, Polônia e Ucrânia. Pensa só, tudo que era um império só e foi dividido, né? Agora é cada um país com uma cultura. Mas enfim, esse prato tava maravilhoso. Se tiver que comer mais algum prato do tamanho de um império, que nem foi esse, eu não sei se eu vou aguentar mais 2 pratos, não. Vamos provar uma outra opção de Wiener Schnitzel. Será que é isso? É esse o Wiener Schnitzel? Esse é o Deep Fry. Não sei se eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu estava com tanta fome. Estava esperando aquele Wiener Schnitzel gigantesco, igual do primeiro prato. E aí chegou uma versão mais... Uma versão que a gente não conhecia. Sofisticada, né? A batatinha vem numa canequinha. Olha, minha impressão é que eu tô um pouco frustrado que eu queria um Wiener Schnitzel gigante. Tradicional daqui é gigante, assim, ó, é desse tamanho. Eu sempre gosto de batata doce frita. O que dá um toque também é o limão. Comer esse prato sem limão não teria o mesmo gosto. O limão faz toda a diferença. Quando você vai em restaurantes que são extremamente turísticos, eles servem uma quantidade gigantesca de pessoas, é difícil de manter a qualidade. Esse restaurante ele existe aqui a 20 metros, tem o primeiro restaurante que tem há muitos e muitos anos, e eles abriram esse grandão aqui justamente para atender os clientes que não poderiam ser recebidos lá no restaurante inicial. Então aqui é volume, né? Eu não gostei porque ele tá mal passado, tá vendo? Frango não pode ser mal passado, frango tem que ser bem passadinho. Eu vou tentar um próximo pedaço, vamos ver. Isso pra mim não é o Wiener Schnitzel, porque na minha cabeça o Wiener Schnitzel é o filé. E 2, e segundo... As pessoas estão arrastando a cadeira. E segundo, esse está sendo o pior Wiener Schnitzel que eu já comi desde que a gente pisou na Europa. Bom, pessoal, sejamos sinceros, acontece. E tu sabe que esse foi o restaurante que eu mais coloquei as minhas expectativas, achando que nós ia comer aquele Wiener Schnitzel desse tamanho, porque a gente viu na internet antes de ir, e era desse tamanho o prato, sem mentira. E quando chegou lá, nos deram... uns trocinhos, né? Mais uma vez, é pra provar que não coma em lugares turísticos, porque é caro e que não é tão gostoso quanto nos lugares onde os locais comem, né? Vale lembrar que nós fomos nesse restaurante porque esse foi o restaurante que a gente encontrou no aplicativo como o mais recomendado. O mais recomendado na faixa médio. Desde que a gente começou essa série de vídeos, foi o primeiro restaurante que a gente não gosta. Não, e também nos botaram numa esquininha, numa mesa pequena, a gente teve que enjambrar ali pra poder gravar. Foi o primeiro que a gente realmente não gostou. Não gostou. Enfim, é bom que ainda tem mais uma opção. Que está esse prato. Ele foi temperado, marinado com iogurte e ervas, e ele foi servido com a Kartoffel Salad. A maior parte dos restaurantes eles botam na fritadeira. Esse restaurante tem mais ou menos umas 15 mesas. Então se as 15 pessoas pedirem Wiener Schnitzel, ele tem a capacidade de colocar 15 Wiener Schnitzel na fritadeira. Mas aqui eles fazem na frigideira. Então todo mundo aqui na Áustria, ela tem o desejo, quando vai comer o Wiener Schnitzel fora, de comer o Wiener Schnitzel que foi frito na frigideira. Como se fosse comer em casa. Como se fosse comer em casa. O que me chamou mais atenção é que nesse prato tem uma coisinha que eu não sei o que é, parece um sabonete. É um limão. Ah, é um limão! Gente, que incrível isso! As porções são muito bem servidas e olha que eu achei que só não fosse num restaurante barato. Não. Em todos é muito bem servida. Será que vai funcionar?
Eu não sei se eu devo tirar o paninho. Você tem que tirar o paninho. Ah, não, tem que tirar assim. O dono do restaurante, ele vai passando de mesa em mesa, conversando. Eu saí pra filmar uma coisa, um quadro, ele veio conversar comigo. What makes the Wiener Schnitzel in Hut so special? On one side it's the potato salad. Yeah. We have many years the same style to make. On the other side, it's very important that you take care about the oil and the other things what you use to produce schnitzel. It was. Thank you. Tu já comeu alguma vez de frango ou vai ser o primeiro? Não, já comi, acho que eu já comi de frango. Eu sempre tenho dúvida, porque aqui eles comem muito peru. Uma coisa que me surpreende é saber que é feito na fritura, não é uma coisa pesada. Nós conhecemos o Andreas, e o Andreas é um austríaco, e ele contou que até ele casar, depois de adulto, ele só comeu o Wiener Schnitzel todos os dias. Toda vez que ele ia comer uma proteína, essa proteína tinha que ser um Wiener Schnitzel. Até que ele conheceu a Sandra. Até que ele conheceu a esposa dele ensinou ele a comer outras coisas além do Wiener Schnitzel. Todo restaurante que você vai aqui na Áustria, e é um restaurante que tem comida típica, você vai encontrar o Wiener Schnitzel. Você vai ter várias variações. Tem uma variação que chama Cordon Bleu, e ele é a versão do Wiener Schnitzel, só que ele vem recheado com queijo e presunto. Nós comemos essa versão de Wiener Schnitzel na Eslovênia, só que eles chamavam o estilo de Bled. Em todos os restaurantes que a gente foi, nós dividimos um prato e a gente saiu satisfeito. Super satisfeito. Por exemplo, agora eu comi metade e eu já estou satisfeito. Então imagina tu ir num restaurante e cada um pedir um prato. Estamos no próximo dia, afinal, muito Wiener Schnitzels. Depois, a gente precisou dormir, a gente precisou descansar. Estamos seguindo viagem já para o próximo destino, onde, quem sabe, vai ter um próximo Caro Verso Barato. A gente não só aprendeu sobre schnitzels nesse episódio, mas a gente aprendeu uma coisa muito interessante, que aqui na Áustria é falta de educação você brindar e não olhar nos olhos. Quando você está brindando, você tem que olhar nos olhos assim da pessoa que está brindando. Isso dizem porque no passado as pessoas elas poderiam morrer envenenadas. Sempre tinha esse negócio de você querer envenenar o outro, o inimigo. Então quando você brindava, você ficava só de olho, assim, brindava e ficava lá de olho na pessoa pra ver se ela ia beber ou não. Enfim, voltando aos schnitzels. Qual foi o schnitzel que você mais gostou? Eu gostei do último restaurante, tava mais saboroso. A experiência foi fantástica. Eu falo Hut porque é assim que o cara me explicou. Eu falei assim, como é que fala o nome do restaurante? Ele, Hut. Sem sombra de dúvida, eu fico com o último restaurante. Apesar do primeiro estar muito gostoso, mas passamos um calor danado lá dentro. E o segundo eu achei um preço muito caro, a experiência não foi legal. A comida não tava boa. Não tava boa, nos botaram numa esquina. Não tava legal. O objetivo dos vídeos do Caro Verso Barato é justamente mostrar pra vocês o que a gente recebe com cada preço de prato que a gente come. Porque muitas vezes não significa que é barato, que é ruim. Mas às vezes o atendimento ou o lugar que você come não é tão especial quanto se você estivesse num restaurante mais caro. Eu gostei do último também. E deixa aí nos comentários qual foi o prato que vocês preferiram, qual foi o restaurante que vocês preferiram. Deixa o like e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Tchau.